Agora, para falarmos sobre as principais demandas da Secretaria de Manutenção e Conservação Urbana, com o secretário Rafael Ienzen, que está com a gente. Bom dia, secretário. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Bom dia, Jorge. É sempre um privilégio poder conversar com vocês. Como é que está esse retorno, né, ao Executivo Municipal? Eu acabei estando secretário por um período no primeiro mandato do governo Napoleão. Fiquei por 3 anos na Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana, que ela levava o nome de Serviços Urbanos. E por esse período eu atuei como secretário lá, junto com os mesmos técnicos que nós temos no momento lá. E o retorno é um retorno gratificante pelo histórico que a gente fez naquele passado e assumindo agora a pasta novamente para esse final de governo a gente conseguir alinhar todas as questões que a cidade precisa. As demandas ainda são as mesmas, secretário? A secretaria ela tem as demandas que são responsabilidade da nossa secretaria e faz uns 10 anos atrás que eu estive lá, mas as demandas continuam as mesmas, né? Os problemas continuam os mesmos, são solucionados, mas surgem outros, até porque a secretaria, na realidade, é a parte da zeladoria do município. Então, como sendo zeladoria, a gente precisa manter a cidade, as vias públicas, os logradouros sempre limpos e consertados quando necessário. E a estrutura mudou muito? Não, a Secretaria de Serviços Urbanos, quando eu estive lá, daí eu vou ter que falar um pouco do histórico, ela ficava em outro lugar, ficava ali na rua 2 de Setembro. De um tempo para cá, o prefeito Mário assumiu o compromisso do fechamento da urbanizadora e naquele momento que eu era secretário de Serviços Urbanos, a nossa mão de obra era prestado pela URB. E o histórico da URB, já por questões aí financeiras, já não conseguindo se sustentar, ele foi feito então o fechamento da URB. E nesse processo então hoje a mudança ela ocorre de local. A Secretaria hoje de Serviços Urbanos ela ocupa o prédio onde ficava a urbanizadora, na Escola Agrícola, e os serviços se mantêm os mesmos. Então, na realidade, os serviços eles mudaram no sentido de que agora a gente não tem uma mão de obra pela prefeitura. Então, os serviços eles são licitados. Então, a gente vê aí que o pessoal comenta que agora o serviço é realizado pela Hackley, pela Ecosystem. Então, os serviços hoje da nossa mão de obra são todos prestados via licitação por essas empresas que ganham essa concorrência. Então, são todos serviços terceirizados. Perfeito. Hoje a prefeitura mantém no quadro, na secretaria, os profissionais que são de carreira, né? Que são ali na nossa secretaria os engenheiros, né? A gente tem os fiscais, e eles comandam toda essa questão técnica, mas a coordenação, a fiscalização de obra feita pelo pessoal interno é em relação à fiscalização e administração desses contratos terceirizados. Olha, secretário, e o que mais tem? Qual é a principal demanda hoje, né? E que é comum? Vai ano, passa ano, essa demanda é a mais comum. Não, aí a gente pode falar de forma geral, porque a gente vê na Secretaria de Serviços Urbanos a questão do mato. Sempre se fala muito do mato, principalmente em época de verão, que a gente sabe que o verão, a cada 2, 3 dias, uma semana, o mato cresce. Então a gente tem como demanda principal a questão da roçada nas nossas vias públicas e a questão de buraco de manutenção, seja em pavimento asfáltico ou lajota, e a manutenção em vias de macadame. Então, o serviço realmente eles precisam ser constantes, então não tem como a gente realizar um serviço e dar fim nesse serviço, porque a cada chuva, a cada situação que ocorre, a gente tem esses problemas. Eu falo isso porque um dos exemplos do SAMAI, que a gente também tem, porque as nossas tubulações também são antigas, então às vezes a gente tem muita pressão de água, a tubulação ela não resiste. Então, esse serviço de manutenção constante que a Secretaria de Serviços Urbanos, assim como o SAMAI tem, e tem feito com muito, muito cuidado, é um serviço constante, né? Então, as demandas elas vão surgir conforme a necessidade. Isso significa que algumas pessoas falam, surgiu um buraco aqui na minha rua, um dia depois abriu 5 metros para frente.
É porque a tubulação já está comprometida de drenagem. Tem muitos anos, né, se faz a manutenção na cidade, mas o material tem uma durabilidade. Então, o serviço de calçamento é a mesma coisa, né? O calçamento tem a questão do desgaste. E as vias que não são pavimentadas, ou seja, que tem aquele revestimento primário, que é o macadame, isso com chuva no final de semana ou durante o dia, ela compromete, todos os moradores estão ali, compromete a rua e às vezes compromete inclusive se é trajeto de ônibus escolar, ônibus, enfim, coletivo. E a nossa demanda ela aumenta muito pós-chuva, durante chuva, em relação a isso, mas é uma secretaria que vive em constante manutenção dos serviços. Então a gente tem bastante demanda e a gente tem que se adequar conforme for a nossa necessidade. A gente não pode escolher muito, a gente tem que realizar o serviço. Ainda tem muitas ruas sem pavimentação, secretário, que necessitam desse cuidado? Sim, a gente tem algumas ruas sem pavimentação, né? Hoje, qualquer loteamento que se faça, a lei já obriga a ser pavimentado, então a gente já tem essa questão de não sair novas vias se não for pavimentação, seja lajota ou seja asfalto, né, o que é muito bom para todo mundo. A questão dessas ruas que não tem pavimentação, que é no macadame, muitas delas, elas também não têm o sistema de drenagem feito, executado. Então, chove, isso vai para as valas e aí a gente comenta que vai lavando todo esse material. Então, na realidade, a gente tem algumas ruas sem pavimentação de lajota, ou seja, asfalto, que elas nos requerem manutenção constante também, porque não tem ali, e algumas são até corredores de serviço. Mas, em relação à pavimentação, a Secretaria de Obras também tem realizado esses estudos e feito licitações para ir acompanhando a aumentar, né, o número de ruas pavimentadas aqui na cidade. Teve uma época que se questionava muito a qualidade do material utilizado nessas ruas sem pavimentação. Que tipo de material é usado agora, secretário? Olha, quando eu era secretário lá atrás, uma das brigas sempre foi essa da questão da qualidade do macadame, né? Então, lógico, um macadame colocado num dia de sol, um dia quente, ele vai funcionar sem problema nenhum. Num dia de chuva, ele pode ter ali alguma mistura, que aí pode formar lama. Então, essa briga sempre teve, né? Eu digo isso por questões técnicas, mas sempre teve o controle, né? Então o macadame é recebido, é feito a análise, né? Seja ela inspeção visual ou laboratório, então muitas vezes é mandado para um laboratório para constatar se o macadame ele é de acordo com as especificações normativas, né? E feito esse material. Então, e também foi substituído, lá atrás, foi colocado por pó de brita. Tá? O pó de brita ele resolveu esse problema da lama em dia de chuva. O problema é que no dia de sol gerou muita poeira. E depois de agora... Não é fácil. Não, então a escolha do material ali, ela interfere bastante. E agora a gente trabalha tanto com macadame como com rocha britada. Então a rocha britada é como se fosse uma brita, só que ela não é o pó. Então ela tem sido usada. Agora a questão também depende da via, porque se for uma via muito inclinada, esse material com a chuva ele também escorre. Então é uma questão bastante técnica que tem que ser avaliado no local que vai ser utilizado, mas hoje é utilizado tanto o macadame, né, quanto a rocha britada. Então a gente depende do local, do fluxo de veículos, né, e do custo, né, porque a gente tem que sempre avaliar custo nisso tudo para tomar uma decisão técnica e financeira. Outra questão também, secretário, que já na época, quando o senhor passou pela secretaria a primeira vez, sempre era muito discutido, cobrado, é o tempo-resposta, né? Abre um buraco, uma vala, aparece um problema e o tempo para se resolver esse problema, né? De quando o senhor passou a primeira vez para agora, evoluímos nesse sentido? Evoluiu, sim. Aqui tem que deixar claro que o secretário que eu vinha substituir, o Ricardinho, ele tem feito e fez, e nos dá ainda muito suporte na secretaria pelo serviço que ele prestou e tem dado assistência para nós integralmente. Então,
agradecer a ele pela gestão dele e depois de todos eles que me sucedeu naquela época, pela gestão, né? Então a gestão foi feita uma gestão eficiente, uma gestão honesta, uma gestão transparente, e de lá para cá as demandas elas vão continuar existindo, vão continuar aumentando, porque Blumenau também cresce, né? Mas o serviço de resposta ela também ficou mais ágil, porque o sistema também mudou de 10 anos para trás também, e hoje com a modernidade que a gente tem, a resposta ficou mais rápida, a comunicação ficou mais rápida. Claro que a gente tem agora situações que acontecem que a gente não consegue dar uma resposta imediata, né? Então a gente sabe que tem alguns buracos nas ruas que já estão há algum tempo e que a gente não consegue dar a resposta porque a demanda é grande e a gente não consegue ter a resposta naquele momento. Mas a eficiência melhorou bastante. Então a gente tem hoje... E por que melhorou, Jorge? Porque a gente conseguiu licitar essas empresas, né? Essas empresas dentro de um contrato que elas estão especificadas para fazer, agilizou muito, né? A nossa mão de obra é uma mão de obra agora, como ela é licitada, é uma mão de obra especializada também no assunto, o que tudo melhorou. Então, melhorou a questão da qualidade do serviço, melhorou a questão da velocidade do serviço, melhorou a qualidade da execução do serviço. Então, tudo isso, nesses anos para cá, realmente veio a melhorar o tempo de resposta e o tempo de execução. Tem alguma região que merece uma maior atenção agora da Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana? Olha, em Blumenau tem alguns pontos críticos, alguns bairros críticos, né, que a gente vê lá e filtra para analisar onde é que está o nosso calcanhar ali para poder dar uma demanda maior, né? A gente tem a região da Velha, é uma região complicada por se tratar e ainda ter muita rua sem pavimentação primária ou só com pavimentação primária, rua de barro, e a região do Garcia. E isso tudo interfere muitas vezes com enchente. Então a gente passou agora, esse sábado agora, né, apesar de ter sido pouco, mas... Rápido, né? É rápido, mas a gente sempre gosta de frisar porque às vezes é pouco, mas é pouco para quem, né? Porque quem ficou 1 metro embaixo da água não é pouco, né? E para quem não ficou, às vezes vai dizer, não foi nada, foi uma enchentezinha. Mas, enfim, se a gente só tomar esse cuidado para dizer que ocorreu essa enchente, porque ela passou do nível, e o primeiro ponto de alagamento ali na 1º de janeiro, já é esperado isso, mas só para frisar que naquele momento que aconteceu, um dia depois a gente já estava lá limpando e organizando a via pública para dar a continuidade. Mas o problema às vezes não é nem muitas vezes a enchente. O que nos preocupa muito é o deslizamento. Então o deslizamento que às vezes interrompe ou uma via, ou interrompe meia pista, ou às vezes cai árvore nos ribeirões, em top de ribeirão, e aqui eu preciso também fazer um adendo para a SEMAS, que tem feito um suporte extremamente importante para a Secretaria, dando esse suporte em relação à vegetação, né? Então a gente tem ali as nossas valas, né? A gente tem que dar manutenção para desobstrução, mas o que nos afeta realmente ali é a região do Garcia, uma região bastante vulnerável, Jorge, porque a gente sabe do histórico que é o Garcia, de tudo que aconteceu lá, em relação a deslizamento, e a região da Velha. São as duas regiões assim mais problemáticas do nosso município. Há uma previsão de chuva novamente agora para o final de semana, né, secretário? Uma chuva um pouco mais intensa a partir de sexta-feira, né? Há uma conversação, vocês estão de olho também na previsão do tempo. Como é que funciona na Secretaria de Serviços Urbanos? Tem que ficar de plantão também, né? Porque como o senhor falou, pode cair uma barreira, pode interromper uma rua, pode acontecer várias situações. Como é que funciona, né? Onde é que está a Secretaria nesse núcleo de debate de ações em casos como esse, né, em que há a previsão de chuvas mais intensas que podem ter uma consequência no município? Nesses casos, já é monitorado pela Defesa Civil, né? O prefeito Mário, sempre atento a essa situação, ele já convoca as secretarias que estão aí frente para qualquer evento que venha acontecer que vai impactar na vida dos blumenauenses ou moradores em Blumenau. Então é feito já
via Defesa Civil essa análise. Tendo essa preocupação, já deixa o pessoal, no caso as secretarias, todos de sobreaviso para uma eventual necessidade. E a Secretaria de Serviços Urbanos, assim como a Secretaria da Defesa Civil, assim como a SEMAS, o prefeito convoca todas as pessoas, já deixa todo mundo de prontidão, avaliando, sabendo que há uma necessidade de uma enchente, que é o que aconteceu agora, no sábado passado. Então é feita essa convocação e o pessoal fica realmente de plantão, né, sobre aviso, para se acontecer alguma coisa, a gente está à disposição. E com isso a gente tem que deixar, não só o pessoal, a gente tem que deixar equipamento, né, de plantão. A gente precisa do motorista de plantão, precisamos informar as empresas que fornecem esse serviço de plantão. Eu falo isso porque no sábado ou na sexta-feira à noite passada, que começou a chover muito, uma transversal ali da rua Benjamin Constante, uma galeria cedeu e interditou a rua, né? Então agora a gente está avaliando a melhor forma de executar o serviço e aí onde volta o teu questionamento, Jorge, é a velocidade de resposta para a população, né? Então, quando acontece essa situação de uma previsão de uma chuva intensa, uma chuva forte, a Defesa Civil, o prefeito, ele já tem essa noção dessa situação e já informa as secretarias envolvidas para, se der uma... E a previsão ela é fiel, né? Essa aí a gente tem um alerta Blue, através da Secretaria de Defesa Civil, que faz esse papel importante para a nossa cidade e que nos dá uma certa tranquilidade em tempo de resposta. Então, se reúne o pessoal, se faz um plano de ação para aquela situação, a gente já sabe quais seriam as demandas que iriam acontecer, né? O que a gente passou agora foi realmente a chuva veio, subiu e foi embora, né? Salva as devidas proporções em quem foi realmente afetado, e aí feito então a limpeza de ruas. É feito então, Jorge, a preocupação com o deslizamento e a rua ser bloqueada. Então, na verdade, é feito junto com todas as secretarias, um comando através do prefeito, e traz todo mundo para ficar atento às situações e ir monitorando conforme as horas. Alguma preocupação com essa chuva que está por vir aí? A nossa preocupação ela é constante, né? É porque eu costumo falar que a secretaria ela não tem hora para trabalhar, porque uma chuva ou um problema de tubulação, um problema de drenagem, ele pode ocorrer quarta-feira, 7 da noite, 8 da noite, não precisamos esperar o final de semana para chover. Mas a preocupação ela sempre existe. A diferença é que a secretaria, assim como a prefeitura, ela já é uma prefeitura já bem atualizada, já bem consolidada em relação às respostas para essa necessidade, né? Então, a gente tem agora uma secretaria que está com um pessoal já experiente nessa situação toda e a gente fica preocupado realmente analisando. A gente sempre sabe qual é a região mais afetada. Então, a gente já sabe onde é que vai estar o problema. E a gente trabalha em relação a atuar principalmente nesses pontos. Então, Jorge, só para não me repetir muito essa situação, a gente tem todo um controle junto com a nossa equipe e aí trabalha junto com o pessoal para dar a resposta o mais breve possível. Essa chuva que está prevista agora é uma chuva que nos preocupa em função do volume e o curto espaço de tempo, que é onde vai acontecer alagamento, em pontos que a gente já conhece, e deslizamento, a nossa maior preocupação. Né? Então, para a madrugada de sexta-feira é previsto, pelo menos por enquanto, né, a chegada de mais chuva, uma chuva mais frequente e forte aqui em Blumenau e toda a região também. Secretário, sobre essa galeria que teve problemas, né, como é que está o trabalho lá? Ali foi um problema que a galeria ela cedeu a parte de cima e inclusive um caminhão até... Deu problema com o caminhão que passou por ali, foi tirado o caminhão. A guarda de trânsito, o SMTT, deu todo o suporte também naquela situação. Foi deslocado, então, os plantonistas, as pessoas que são responsáveis por aquele momento, da guarda de trânsito, assim como da serviços urbanos. Então, ali a gente está só aguardando chegar o material, tá? Porque ali é uma galeria, se fosse por tubulação, tubo, 1,20 m, a gente já teria resolvido. E ali é uma galeria quadrada, no caso. Então, a gente tem que só buscar esse material para realizar o serviço. Acho que até semana que vem está realizado já para dar fluxo de volta àqueles moradores. Rafael Jensen, secretário de Manutenção e Conservação Urbana, obrigado pela participação do senhor, né,
Bom trabalho aí à frente da secretaria. Obrigado, Jorge. Eu quero me deixar à disposição. Eu ainda estou buscando os números lá com o pessoal. Estou há uma semana apenas no retorno dessa secretaria, então tem muita coisa que eu ainda preciso estudar e avaliar. Mas quero deixar aqui, dizer para a população que a nossa secretaria está à disposição, ela é uma secretaria que vai receber as demandas e nós estamos aqui para realmente solucionar o problema da comunidade. Obrigado, ótima semana para o senhor. Obrigado também, Jorge.